98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. O governador de Minas Gerais, governador Romeu Zema, a quem começo cumprimentando e agradecendo por sua presença aqui. Governador, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvinte da 98. É um grande prazer estar aqui novamente e principalmente revê-lo. Eu penso que nós nos encontrávamos há 1 ano e meio, Paulo, no período pré-pandemia somente. Perfeito, foi um prazer também revê-lo e recebê-lo aqui. Cumprimentar os nossos colegas de bancada. Rodrigo Carneiro, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, governador. Um prazer tê-lo aqui conosco. Lucas Ragazzi, Claré, Luiz Fernando e toda a nossa audiência. Antônio Claré, tudo bem, excelência? Boa noite, Paulo. Satisfação estar aqui nessa bancada hoje, mais honrada do que nunca com a participação do nosso governador Romeu Zema. Lucas Ragazzi, boa noite. Boa noite, Paulo, governador Zema, Rodrigo, Claré, Luiz Fernando, que está longe, e pessoal que está nos assistindo pela Rede Mais. Vamos que vamos. Olha, você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, claro, 31 993169898, ou então no 98live.com.br tem uma aba chat para você conversar conosco e nós vamos acompanhando essa prosa que nós começamos agora com o governador Romeu Zema, que é o nosso convidado dessa noite. Governador, eu começo perguntando a respeito das ações de Minas no combate à pandemia. Era uma novidade para todo mundo, uma novidade para todos os governos do mundo e para o governador de Minas Gerais, com certeza, uma novidade. Então eu queria que o senhor fizesse um balanço, nos mostrasse um pouco do que foi esse tempo de combate, e está sendo ainda esse tempo de combate à pandemia do novo coronavírus. Perfeito, Paulo. Bom, vamos recapitular aqui. Nós tivemos diversos momentos. O primeiro momento, todos lembram, foi a falta de respiradores. E nós, mais do que depressa, compramos de forma planejada os respiradores mais em conta do Brasil. Tivemos ainda a colaboração da FIENG, que doou mais 1.600 equipamentos, além dos 1.040 que nós adquirimos. E conseguimos passar o ano de 2020 com relativa normalidade no atendimento hospitalar. O grande desafio nosso, Paulo, foi o mês de março e abril de 2021 com a segunda onda, quando a maioria dos hospitais nossos praticamente ficaram lotados e a fila acabou crescendo nesse período. E nesse período, vale lembrar, começou a faltar oxigênio, começou a faltar medicamento para intubação, os sedativos, mas nós também conseguimos, em pouco tempo, corrigirmos, levamos oxigênio para os hospitais. O problema, vai lembrar, é o vasilhame, o cilindro, não é a molécula. Então nós passamos a levar oxigênio encanado, em tanque a granel, para os hospitais que dependiam de oxigênio em cilindros, e conseguimos superar a segunda onda. E estamos agora, nesse momento, esperando que não venha uma terceira onda. Os números do estado hoje são bem melhores do que eram há 2, 3 meses atrás, mas nós temos de lembrar que o vírus está circulando. Para surgir uma variante nova, mais letal, mais transmissível amanhã, ninguém consegue prever, e que talvez até não sofra o efeito da vacina. Então o Brasil, o mundo ainda corre em perigo e nós temos de manter esse distanciamento físico, o uso de máscara e as medidas de precaução. E eu saliento que Minas foi bem acima da média Brasil. Nós temos a menor taxa de óbito dentre todos os estados da região sudeste e da região sul, o que demonstra que, apesar das dificuldades financeiras que o estado enfrenta, nós conseguimos conduzir essa questão da pandemia de forma bem superior à que a média Brasil conduziu. E agora temos um novo desafio, que é a vacinação. Boa noite, governador. Essa pandemia realmente foi é um capítulo muito triste na história da humanidade. Minas Gerais aí tem se esforçado também para fazer o seu papel e passar com o mínimo de baixas possíveis. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe e até dos mineiros que têm contribuído com isso. E a gente entra agora num tema sobre um assunto que pode trazer aí uma certa alegria para o povo mineiro, de um acordo histórico firmado pelo governo junto ao Ministério Público e com a Vale,
incidente lá em Brumadinho. E a gente vê, óbvio, um dinheiro que não estava se esperando no início da sua... né, quando você começou e herdou o Estado numa situação super difícil economicamente, surge uma oportunidade de termos acesso a um dinheiro. Muito bom, 38 bilhões, você me corrige, mas por volta de 38 bilhões de reais, o que poderia trazer aí uma série de benefícios para o nosso Estado. E a gente vê um cenário hoje que está criando existe aí um desalinhamento entre o governo e a Assembleia de Minas Gerais. Eu te faço a pergunta, levando em consideração que se existiu um critério técnico pelo governo para criar essa proposta, esse acordo, para ser alinhado e acertado junto ao Ministério Público, da onde seria destinado essa verba, e a partir do momento que a Assembleia hoje pleiteia, ter acesso a esse dinheiro de uma forma no qual ela enxerga que ela teria relevância e poderia contribuir com isso. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema jurídico. Eu queria saber, essa pauta está sendo tratada de forma técnica pelo governo ou a gente vai... quando vocês enxergam a proposta da Assembleia, ela tem um viés técnico ou a gente está falando de uma pauta eleitoreira, pensando nas eleições de 2022? É porque Minas não pode esperar, né? Exatamente, Rodrigo. Eu quero recapitular aqui. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, 25 dias após eu ter assumido o governo de Minas. E assim que a tragédia aconteceu, primeiro nós tentamos fazer todo o serviço de resgate com relação às famílias atingidas, às famílias que tiveram vítimas. A nossa preocupação sempre foi, primordialmente, a preocupação humanitária. Salvar vidas, infelizmente, a maioria das pessoas atingidas não sobreviveram. E, posteriormente, eu fiz questão de chamar o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, e também tivemos a participação do Tribunal de Justiça, da Justiça aqui de Minas Gerais, para costurarmos o que foi o maior acordo do Brasil, e de modo diferente do acordo de Mariana, que até hoje não resolveu nada. Então, o meu empenho da minha equipe, eu agradeço muito a minha equipe, a CEPLAG, a Advocacia Geral do Estado, que participaram ativamente da costura desse acordo, para que Minas Gerais, ou melhor, o mineiro fosse ressarcido. Eu falei, eu não quero R$1 nos cofres do Estado. Eu quero tudo em infraestrutura, tudo em benefício do mineiro. Eu deixei isso muito claro. Apesar de eu administrar um Estado quebrado, eu fiz questão de que nem R$1 viesse para os cofres do Estado. Eu queria que o povo mineiro tivesse mais emprego, que Belo Horizonte tivesse um rodoanel, que todas as cidades do Paraopeba tivessem saneamento básico completo. É uma região, algumas cidades pobres. Que todas as estradas do Estado fossem recuperadas, os hospitais regionais que estão abandonados há 7, 8 anos, esqueletos, vão ser concluídos com esse acordo. Então, esse acordo teve a participação de pessoas técnicas. Vale lembrar que o promotor não é eleito. O promotor tem trabalho para o resto da vida. O juiz do tribunal que deu a chancela também não é eleito, ele é concursado. Quem trabalha na Defensoria Pública, que olha o interesse do cidadão, também é concursado. Então, foi feito um acordo técnico, um acordo para beneficiar o povo mineiro, que não aconteceu em Mariana. E com relação a Mariana, eu nunca vi uma pessoa reclamar dos deputados que estão reclamando e questionando o nosso acordo agora. Eles nunca reclamaram do de Mariana, que nunca pagou nada a ninguém. Eu falo que eles gostam de implicar com quem trabalha. Com quem não trabalha, passa tudo desapercebido. Esses que estão criticando o acordo. E o acordo foi feito com bases técnicas. Ele está aí público para todo mundo ver. Olha lá se tem alguma coisa para a minha cidade. Se eu estou lá procurando levar alguma coisa para a minha cidade em detrimento do restante do estado. São obras inacabadas em todo o estado. Eu não estou criando obra nova, não. Tudo já tinha projeto. Os hospitais regionais pararam no meio do caminho. Então, infelizmente, o que eu vejo é uma questão que estava resolvida,
que os promotores, que os juízes, que os técnicos do Estado, junto com a empresa, resolveram, e agora alguns deputados não querem resolver. Vai lembrar que alguns, não estou generalizando, nós temos ótimos deputados em Minas e temos deputados que estão lá só olhando eleição, não olham o interesse do povo mineiro, o emprego que o mineiro precisa, eles não querem dar não. Estão lá segurando 300 mil empregos. É um crime. Governador, ontem o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, afirmou que o governo tinha feito um acordo já com a Assembleia para fazer essa votação do acordo da Vale, e que o governo voltou atrás. Isso, o que tem nisso de verdade? E conversando também com alguns deputados, eles me relataram em conversa anônima, em off, né, que a gente chama no jornalismo, relataram certo temor de aceitar a proposta como está, sem ser na emenda impositiva, para evitar com que o governo utilize ali negociações para, olha, você vota sim e a gente vai acertar essa emenda para você. O que você acha dessa interpretação também de parlamentares que pensam assim? Primeiro eu quero deixar claro que eu tenho um histórico de nunca ter dado tombo em ninguém. Eu já levei tombo de milhares de clientes, mas nunca dei tombo em uma pessoa. E acho que não vai ser agora a primeira vez na vida, aos 56 anos, que eu vou faltar com a verdade ou dar tombo em alguém. E eu não preciso dar tombo. Eu poderia estar trabalhando na minha empresa sem nenhum desgaste. Eu estou aqui para fazer o certo. Eu vejo que tem gente que tem medo do certo. Porque quando o último governo cometeu crimes, esses deputados que desconfiam de mim ficaram calados, ficaram quietos. Não foram representar os prefeitos que foram assaltados. Não foram questionar o funcionalismo público que estava sendo assaltado da mesma maneira que nós estamos colocando em dia. Então eles têm medo de quem trabalha, de quem faz a coisa certa. E nós nunca faltamos com a verdade. Vale lembrar que esse acordo foi costurado em fevereiro, o maior acordo do Brasil de reparação. Teve a participação dos ministérios públicos, estadual, federal, da Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal até fez um parecer falando que mudanças no acordo original seriam inconstitucionais. O governo também vai nessa linha e você acha que tem risco de judicialização se a Assembleia continuar? Então, esse acordo foi feito para ser executado. Nós estamos totalmente, como que se fala, concordando com a Assembleia em destinar recursos para os municípios, esses 1 bilhão e 700, sem problema nenhum. Eu estou pagando para os prefeitos 7 bilhões e 200 milhões que o último governo tirou. Estou pagando o meu e do governo passado. Então, ninguém nesse estado tem mais interesse de que as prefeituras recebam recursos. A vida acontece nos municípios. Eu quero que o dinheiro chegue para o mineiro. Agora, esse dinheiro tem que chegar do modo correto. Eu não vou furar o acordo que foi feito em fevereiro com o Tribunal de Justiça. Então, que o Tribunal de Justiça... Ele tem uma limitação também, o próprio acordo te limita a isso, né, governador? Eu sou um dos atores do acordo. Então, que a Assembleia chame o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual e Federal e a Defensoria e fale, eu quero mexer nisso aqui. Se esses atores derem um ok, eu vou fazer. Agora, eu tenho uma parcela no acordo, uma participação, e os outros também. Então, que a Assembleia chame todos os envolvidos, só que ela quer julgar isso por cima de nós. Aí eu não aceito, porque todos participaram. Nós temos de chamar todos os atores, então. Todos vão rever o acordo, tudo bem. E eu sou favorável a repassar para os municípios. Quero deixar claro que quero ajudar os prefeitos. Muito bem. Governador, satisfação recebê-lo aqui. O senhor hoje certamente é o grande exemplo que nós temos no Brasil aí de político liberal, de política eficiente e transparente. Dentro disso, queria comentar um pouquinho sobre esse projeto do Charter School, que muito me interessa, eu como liberal, que é nada mais do que chamar para a prestação de serviço público privado, né? Acredito que a gente precisa disso cada vez mais no Brasil, é só assim que a gente vai conseguir prestar serviço de qualidade para todo mundo, especialmente para quem mais precisa. E o Charter School traz exatamente isso, né? Eu acompanho que o
o senhor já está com um projeto piloto, né, sobre esse movimento, que nada mais é do que passar o serviço de escola, né, especialmente nos princípios, no início fundamental, para o privado, né, para que então essa escola não fique limitada dentro do direito público. A gente sabe que o direito público trava muito a prestação de serviço, seja numa melhoria, seja numa valorização dos bons funcionários. Então, acompanho que o senhor está com esses 3 projetos pilotos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa do Charter School, né, de onde veio essa ideia, a quantas vai nesse momento, porque penso eu que é o futuro da educação no Brasil. Bom, Claré, eu quero lembrar que esse projeto já é realidade em vários países do mundo. Ele não substitui a educação pública, ele complementa. O que ele faz, que é muito positivo, é que você passa a ter mais um modelo para poder comparar. Então, nada faz o ser humano desenvolver mais do que quando ele é comparado, do que quando ele está sendo analisado. E nós sabemos hoje que no Brasil as escolas particulares têm um desempenho muito superior às públicas. O índice DEB que nós acompanhamos demonstram isso claramente. Então, os estudantes da escola pública acabam ficando em desvantagem. E o que nós queremos com esse modelo, que não é pago, vamos deixar bem claro, ele é gratuito, mas ele vai poder frequentar uma escola que teria uma estrutura semelhante à escola privada, as melhores escolas. Então, o que nós queremos é uma melhoria na educação. Tem de ficar claríssimo isso. Nós não estamos inventando a roda, isso já existe, como eu disse, e o beneficiado vai ser o estudante da escola pública que vai ter um ensino de melhor qualidade. E foi um esclarecimento muito importante, governador. As pessoas às vezes associam a concessão ou a privatização de um serviço, como alguns dizem, né, a pagar, a ter uma tarifa. E não é. Na verdade, continua sendo pago pelo Estado, mas com a qualidade superior, nesse caso aí, do ensino. Luiz Fernando. Governador, boa noite. Luiz Fernando aqui. Prazer receber o senhor aqui no Talks também. Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver até com um pouco com o assunto anterior que o senhor estava tratando, uma parte da fala do tema anterior. A Assembleia está instalando uma CPI para investigar uma série de questões relativas à CEMIG, à gestão da CEMIG. Nós contamos essa história aqui, acompanhamos isso nas semanas anteriores, mas aí sempre surge uma dúvida, que nós falamos sobre ela também aqui. Uma investigação desse tipo agora, numa véspera de ano eleitoral, ela seria mais útil aos seus adversários políticos como uma forma de constranger o governo do Estado nessa fase final do primeiro mandato, ou seria mais útil ao argumento do próprio governo do Estado de que a estatal precisa ser privatizada para evitar problemas de gestão como esses que estão sendo investigados? Resumindo, atende melhor ao contexto eleitoral ou atende melhor a essa ideia de privatização? Bom, primeiro eu quero deixar aqui muito claro que nós somos um governo de total transparência. Tanto é que Minas Gerais, quando nós assumimos, no ranking do Tribunal de Contas da União, ocupava o antepenúltimo lugar no Brasil e hoje nós estamos ocupando o primeiro lugar. Então, meus parabéns a todos os funcionários do governo que se empenharam nessa questão de aumentar a transparência, e na CEMIG não é diferente. O que a Assembleia pedir, nós vamos mostrar. Nós não temos o que esconder. Eu vejo até que alguns deputados na Assembleia ainda estão achando que estão aqui lidando com o governo anterior. Eles não estão lidando com o governo anterior, eles estão lidando com um governo que não tem o que esconder. Se tem alguém que fez coisa errada, eu não vou esperar a Assembleia agir, não. Eu vou demitir, porque eu nunca admiti coisa desonesta, coisa que fere a ética na minha vida. Eu não preciso de ninguém pedir para mim fazer. Eu faço, eu fazia isso na minha empresa e ela cresceu e deu certo. E hoje gera mais de 5 mil empregos. Então, eu acho que eles não clicaram, não caiu a ficha deles ainda. Eles estão achando que quem está aqui é o governo anterior, aprontando rolo. Só que eu lamento que naquela época ninguém questionou.
O governo anterior parou de fazer repasses para os municípios. Qual deputado que pediu uma CPI naquela época, desses que estão me criticando hoje? Me parece que nenhum. O governo anterior começou a atrasar o salário do funcionalismo público. Qual desses que me criticam que pediu uma CPI? Nenhum. O governo passado descontou do funcionalismo público empréstimo consignado e não pagou os bancos. Qual desses deputados que me criticam pediram uma CPI sobre isso? Nenhum. O governo passado não pagou o IPSENG e o IPSM, deixou todo o funcionalismo do Estado sem acesso à saúde. Qual deputado pediu CPI desses que me criticam? Nenhum. Então, fica muito claro qual que é o jogo que eles estão julgando. Seria muito bom até eles darem entrevista aqui para poder justificar. Porque Alguns a gente convida e eles não vêm, eu não entendo por quê, eu acho que falta um governo que arrasou Minas Gerais, um governo que arrasou o Estado, eles não pediram CPI não, mas um governo que está reconstruindo o Estado, todos os indicadores nossos melhoraram. Educação, saúde, transparência, segurança, atração de investimentos, meio ambiente, tudo melhorou. Parece que eles não gostam do que funciona. É isso que eu estou chegando à conclusão. O que funciona, vamos fazer CPI porque está funcionando. Tem alguma coisa errada aí. Então vamos chamar esses deputados aqui para eles falarem. Eu não tenho o que temer, não. Que eles vasculhem. O que eles deveriam prestar conta depois é do tempo que eles ficaram fazendo isso, o que custou e qual que é o benefício que eles estão trazendo para o cidadão. Porque o que o cidadão quer é emprego. O que o cidadão quer é vacina. E eu estou correndo atrás disso. E legislativo, que é legislativo com L maiúsculo, olha para o futuro, não olha para o passado, não. Eu já escutei uma frase muito interessante. O judiciário julga o passado, o executivo faz o presente e o legislativo olha o futuro. O nosso legislativo fica olhando o passado, por isso que Minas não dá certo. Governadora Tatiana, que é nossa ouvinte, está aqui no nosso WhatsApp, claro, 993169898, e diz assim, uma pergunta para o governador. As escolas serão atendidas pelo acordo da Vale, as escolas estaduais, para a melhoria dos espaços e dos equipamentos? Nós estamos com um programa Mãos à Obras na escola. Nós já reformamos mais de 1.000 escolas e mais de 3.000 serão contempladas com esse programa. Inclusive, eu já tive a oportunidade de visitar várias dessas escolas. Toda escola hoje que tem algum tipo de deficiência, a diretora, o diretor pode solicitar para o superintendente regional que nós temos hoje verbas para melhorarmos a estrutura física das escolas no estado. Vale lembrar que elas estavam caindo aos pedaços. Eu vi escolas, tenho fotos lá de escolas que tinham vigas de eucalipto no meio da sala para não desabar. Escolas que os alunos usavam um gramado para fazer necessidade e não um banheiro, de tão precário que era a situação do banheiro. E nós já reformamos mais de 1.000 e 3.000 já estão em andamento para ser reformado no decorrer dos próximos meses. Então, as escolas estão sendo reconstruídas e eu já visitei várias e vão virar prédios bem adequados para os alunos. Principalmente agora que as aulas vão retomar em breve. Governador, até sobre esse tema da Vale, porque é tanto dinheiro que a gente não está acostumado também, a gente sempre teve que trabalhar muito mais com a dificuldade do que com a oportunidade. E dentro desse acordo tem aí em várias áreas, tanto na infraestrutura, na área de saúde, como o senhor acabou de falar também na área de educação. Qual o projeto você acredita que vai impactar mais a vida dos mineiros, que é mais emergencial e que teria uma relevância grande aí em médio e longo prazo? Do acordo da Vale? Do acordo da Vale. Com certeza são os hospitais regionais. Nós estamos falando de um hospital regional em Divinópolis, que está aqui próximo, hospital regional em Sete Lagoas, em Teófilo Otoni, tem o de Governador Valadares, mas ele já é da Fundação Renova, e tem mais Conselheiro Lafayette. Para a nossa audiência que está Juiz nessa de Fora região, também, né? governador. Juiz de Fora também, isso. Para a nossa audiência que está nos ouvindo. Esse é o grande impacto. Coincidentemente, a gente cobre todas essas regiões. Para quem está nos ouvindo, qual seria o prazo que o senhor estima que eles poderiam contar já com esse benefício
colocando em consideração que esse imbróglio se resolva logo? Então, esses hospitais já eram para estar tendo as obras iniciadas agora, praticamente de imediato. Mas com esse atraso desses deputados que estão criticando o acordo, nós não sabemos quando. Então, mais uma vez, quem está pagando o preço é o mineiro, é o povo mineiro que está desempregado, é o povo mineiro que sofreu com a pandemia. E eu faço questão de estar visitando todas as regiões para entender esses problemas. Eu até tenho sido criticado que ando viajando muito. Eu viajei a minha vida inteira, agora eu tenho que parar de viajar. Eu abri 450 lojas, fui em uma por uma para ver imóvel, sempre viajei. Agora eu não posso mais, estou sendo criticado, estou fazendo campanha, segundo aqueles que me criticam. Eles é que deveriam ir para ver o que acontece lá na ponta, andar na rua igual eu, para ver se serão xingados ou elogiados. Agora, o que eles fazem é ficar aí nos bastidores criticando quem está colocando o Estado nos trilhos de novo, o trem nos trilhos. E não fizeram nada, ficaram omissos enquanto o trem estava descarrilhando. Isso é que causa indignação. Governador, teria uma outra fonte de recurso? Desculpa, Lucas, o Luiz Fernando. Só para completar essa resposta do governador, haveria, se não fosse esse dinheiro, alguma outra fonte de recurso orçamentário para fazer esses hospitais? Além, não sendo esse dinheiro da Vale, se ele não chegar, tem de onde tirar esse dinheiro para fazer as mesmas obras? Não, nós não temos. Eu quero lembrar que até hoje nós ainda estamos pagando o funcionalismo público do Estado de forma parcelada. 70% do funcionalismo recebe no 5º dia útil e uma outra parcela recebe um complemento por volta do dia 20. Eu terminei de pagar o 13º salário, tem 60 dias que eu terminei de pagar, então isso demonstra ainda a fragilidade financeira do Estado. Agora, esse acordo vai gerar uma movimentação econômica muito grande, inclusive ter reflexo na própria arrecadação, além de gerar mais de 300 mil empregos. Governador, ainda sobre esse projeto da Vale, essa tramitação na Assembleia, qual a possibilidade, existe alguma chance do governo ceder mais à Assembleia o que eles estão pedindo? E se não tiver essa chance, qual seria a alternativa que o governo pensa para conseguir avançar com esse projeto? Bom, eu quero primeiro deixar claro aqui que nós temos feito total empenho para que esse projeto seja aprovado. Agora, a Assembleia tem autonomia e tem soberania para votar isso no dia que quiser. E esse projeto está lá 130 dias. E agora que eles falaram que nós não estamos colaborando. O que eles deveriam, na minha opinião, era ter votado na primeira semana. E não precisa da colaboração nossa, não. Eles não instalaram CPI sem consultar a gente, sem nada. Vota o projeto lá, sem consultar a gente, sem nada. A Assembleia é soberana. Depois vocês trazem aqui um jurista para poder falar se a Assembleia depende de governo, de acordo com o governo, não depende não. A Assembleia pode votar, inclusive, meu impeachment, amanhã, se eles quiserem. A Assembleia tem poder para tudo. Acho que eles estão esquecendo disso. O que eles não querem é que o acordo avance. E ficam, às vezes, terceirizando essa questão. O que nós queremos é que esses recursos vão para as prefeituras, sim. Mas não podemos desobedecer aquilo que foi pactuado em fevereiro com o Tribunal de Justiça, com os promotores, com a Defensoria Pública e com o Ministério Público Federal. Essa situação com a Assembleia, a gente tem essas duas CPIs agora, esse acordo da Vale que não consegue avançar. Existe alguma chance, assim, como que dá para fazer uma pacificação com a Assembleia, com o Legislativo? Parece que os deputados também não ficam de acordo com as questões do governo. O que dá para fazer para melhorar essa relação? Lucas, eu me dou bem com uma boa parte dos deputados. Muitas das minhas visitas ao interior, eles viajam comigo. Nós temos deputados excelentes. Agora nós temos deputado, igual eu disse, eles querem que as coisas dêem errado, porque quando dá errado, parece que eles têm campo de ação para poder agir. Então aí é que está o problema, porque o nosso governo melhorou todos os indicadores do Estado. E o governo anterior, que piorou todos, eles ficaram quietinhos, esses que me criticam hoje. E nós somos um governo aberto ao diálogo, eu só não posso fazer o errado. Eu não vou dar cargos para Deus e o mundo.
porque eu começo pelo meu caso mesmo. O último governador morava numa casa com 32 empregadas domésticas. Eu moro na minha com 0. Eu não trouxe nenhum parente para trabalhar e sou totalmente contrário a ficar criando cargos para apadrinhados. Talvez eles estavam acostumados com isso. E como não tem isso mais, me parece que eu sou um incômodo para eles. Agora eu estou acostumado a trabalhar e entregar resultado, e não a ficar fazendo discurso de ódio, discurso sem fundamento, porque se alguém falar que eu trato mal, eu mais uma vez vou recorrer ao meu histórico. Eu já lidei com bancos, com fornecedores a vida inteira e tratei todo mundo bem. Agora eu não admito coisa errada. Aí é que talvez esteja a diferença, entende? Eu gosto das coisas certas. Vamos deixar claro aqui. E se vem gente pedir coisa incabida, aí talvez ele esteja confundindo com tratamento ruim. Porque eu falo não. Será que falar não é tratamento ruim? Eu acho que não. Nós precisamos fazer o certo em Minas. E o meu governo está fazendo. Os promotores, os juízes, a defensoria, junto com a minha equipe, construíram um acordo da Vale. E agora, vários deputados estão lá com ele na mão. E parece que não chegam a um acordo. Traga eles aqui, entreviste eles. Eu acho que eles deveriam dar explicação aqui do que ocorre lá dentro. Porque eu, até por não ser do Legislativo, não sou a pessoa mais adequada para poder estar tirando qualquer conclusão. Governador, só fazendo uma observação, todos os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o presidente, a qualquer um dos deputados, tem espaço aberto no microfone da 98, porque a nossa conversa é uma conversa franca, direta, portanto está aí liberado o espaço a todos aqueles que se interessarem em conversar conosco, adiantando que a nossa produção entra em contato com muitos deles, mas nós não obtemos as respostas para que venham até aqui. Alguns já vieram e aqueles que vieram falaram. O que não é um bom sinal, você concorda? Eu vejo que um homem público tem de estar disponível para falar sempre. Eu não me recuso a responder nada, Paulo, porque eu não tenho o que esconder. Eu acho que quem não vem é porque está escondendo alguma coisa. Governador, até já falei sobre esse autor aqui, libertário, Friedrich Hayek. Paulo Leite gosta muito dele. E o Hayek dizia que a democracia acabou exatamente por isso. Porque o legislativo, não é do Brasil que ele falava, né? Do mundo. Os legislativos, os parlamentos já não estariam mais preocupados com o bem comum da sociedade, mas seriam apenas pequenos grupos de interesse. Isso ele falava lá atrás, né? Na Áustria, enfim. E pode ser uma grande explicação para muitos problemas que nós temos. A gente sabe que o governo de Minas, o executivo, tem trabalhado na desestatização e tem tido resultados, mas vendo eventualmente alguma divergência com o Legislativo em relação a esse acordo da Vale, aí eu faço um paralelo com as privatizações. A gente sabe que Minas Gerais precisa de um quórum muito alto, que está inclusive na Constituição Estadual. Ainda dá para sonhar com alguma privatização, governador? Claré, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Recapitulação. Isso, da CEMIG, nos últimos 15, 20 anos. Paulo, nos últimos 15, 20 anos, a CEMIG comprou a Light no Rio de Janeiro, foi ser sócia da Renova no sul da Bahia, que é geração eólica, foi ser sócia de Belo Monte e Santo Antônio lá no norte. Todos esses empreendimentos deram prejuízos da ordem dos milhões de reais cada um deles. Cada um deles. Nisso aí eu acho que tinha de abrir CPI. Nisso aí eu concordo que precisa de uma CPI mesmo. Prejuízo para os mineiros, se somar tudo, não sei se 3, 4 bilhões ou mais de reais. Só que a CEMIG esqueceu que ela chama Companhia Energética de Minas Gerais. Eu acho que ela começou a achar que era a Companhia Energética do Brasil. E o mineiro hoje não tem energia elétrica, não. Produtor rural em Minas Gerais, quando muito, ele consegue ligar uma TV e uma geladeira. Se ele quiser ligar uma máquina, não tem energia. O meu governo, está trocando toda a eletrificação rural de monofásica para trifásica. Porque nós não dependemos mais de agricultura de subsistência, nós precisamos do agronegócio. O produtor precisa de energia. E as indústrias a mesma coisa.
O que eu mais tenho de reclamação no Estado hoje é, eu quero ampliar a minha indústria e não tem energia. Eu quero abrir uma indústria aqui, uma empresa aqui e não tem energia elétrica. Ou a CEMIG pediu 3 anos de prazo. Agora a CEMIG saiu investindo em outros estados e esqueceu dos mineiros. Será que essa empresa atende às necessidades do povo de Minas ou a necessidade de alguns poderosos? Então eu deixo aí para quem quiser responder, porque para o povo mineiro não atende não, tenho certeza. Aonde eu vou, eu escuto reclamação sobre a empresa. Já foi uma empresa exemplar, mas nos últimos 15, 20 anos ela saiu investindo para todo lugar e só com prejuízo. Então, está aí o resultado hoje. Minas Gerais, o estado que não tem eletricidade, os outros têm. Luiz Fernando. O microfone. Abre o seu microfone, Sim, Luiz. Desculpa, está aberto. É a frase mais falada durante a pandemia. Ontem. Abra seu microfone, por favor, Luiz Fernando. Aberto meu microfone, Paulo Leite. Governador, devem ter explicado para o senhor, eu estou falando aqui do interior, eu estou agora na sede da Rede Mais, que é afiliada à Record TV, eu estou em Varginha, mas nós estamos falando também para o norte de Minas, para a Zona da Mata. Nós começamos essa conversa no início do Talks, falando das ações do governo do estado na pandemia, e o senhor explanou muito bem aí as dificuldades que o senhor teve que superar, que a sua Secretaria de Saúde teve que superar. Nós tivemos problemas no norte de Minas, tivemos uma fase mais aguda também na Zona da Mata, e por último o sul de Minas sofreu um pouco mais, agora está começando a botar a cabeça para fora d'água. E uma coisa que a gente sempre cobra aqui é a destinação que as prefeituras deram aos hospitais de campanha. Aqui em Varginha, por exemplo, a prefeitura utiliza normalmente o hospital de campanha que foi instalado. Em Belo Horizonte, ele não foi usado. Foi colocado lá na Expo Minas, uma estrutura muito grande, uma estrutura completa, se fez muita propaganda disso, mas no fim das contas ele foi desativado antes que fosse necessário utilizar. E Belo Horizonte sofreu com mais de 100% de ocupação de leito de UTI. O governo do estado está acompanhando isso de alguma forma, alguma coisa que possa ser feita para cobrar dos prefeitos que gastaram dinheiro nisso e não utilizaram, cobrar a responsabilidade deles, saber a destinação que eles deram para esses hospitais de campanha, que foram tão necessários, principalmente no começo desse ano? Bom, essa tarefa de fiscalizar os recursos da pandemia fica a cargo do Tribunal de Contas do Estado. Cabe a ele fiscalizar. Nós temos no Executivo a Controladoria Geral do Estado, mas a Controladoria nossa não tem autonomia para entrar nas contas municipais. Ela simplesmente acompanha a operação do Poder Executivo do Estado de Minas. Então, essa atribuição é do Tribunal de Contas do Estado, que eu sei que sempre tem reprovado ou aprovado com ressalvas contas de alguns prefeitos. Inclusive, é o que deve acontecer nesses casos em que você menciona, caso o gasto não tenha sido feito de acordo com a previsão legal. Governador, uma pergunta de política. Quando o senhor chegou aqui, eu queria substituir o pão de queijo e o café por um torresminho, uma cachaça e um queijo de araxá, mas eles não deixaram. Então vamos falar de política, né? Tá certo. Porque o bom caminho para falar de política é quando a gente tem a tranquilidade. Quem induz a pergunta política é um ouvinte nosso, o Alfredo, que coloca a seguinte pergunta para o governador. Governador, nós estamos cansados dessa divisão entre esquerda e direita no país. Nós queremos saber o que é que o senhor e o seu partido pensam a respeito dessa divisão que o Brasil está vivendo. Alfredo. Alfredo. Boa noite, Alfredo. Obrigado aí pela pergunta. Alfredo, eu julgo que quem está num cargo de gestão pública tem de fazer o que funciona, o que leva benefício para o povo. Essa questão de ficar discutindo se é de esquerda, se é de direita, na minha opinião, é algo que só polemiza, que só gera desgastes. O que o brasileiro quer hoje é comida no prato, é emprego, é vacina no braço. E eu vejo esses políticos ficando aí, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Enquanto isso, o povo está aí, sem emprego, passando fome, vivendo numa situação de extremo sacrifício. Eu gosto de ser pragmático, eu gosto de fazer o que funciona. Se o que funciona é o que a esquerda está propondo, aplausos para a esquerda. Se o que funciona é o que a direita está propondo,
Aplausos para a direita. É assim que as coisas têm de funcionar. Ninguém é dono da verdade. Nós precisamos, no Brasil, passarmos a ter propostas, em vez de termos discussões infindáveis que não levam a nada. O Brasil está aí estacionado. Hoje é um dos raríssimos países, Paulo, que tem hoje, em 2021, uma renda menor do que em 2010. 99% dos países evoluíram nesse período. Brasil, junto com Venezuela, com a Argentina, que andaram para trás. E talvez mais um ou outro aí na África e na Ásia. O restante avançou. O mundo crescendo, ficando mais rico e o brasileiro mais pobre. Não é isso que nós queremos, não. Governador, também na sua linha da gente tratar temas relevantes e não ficar na esfera do pensamento binário, né, esquerda ou direita, de forma bem pragmática, a gente viu recentemente você publicou a compra de 200 mil doses da Sputnik, se não me engano. A gente pode sonhar com mais opções de dose? Conta pra gente primeiro esse trabalho que foi feito junto ao governo da Rússia, né? Me parece que foi bem recente. E existe a oportunidade para os mineiros sonharem aí com mais vacinas? Qual que é a expectativa para quem ainda está na fila e não chegou a sua vez? Exato, Rodrigo. Desde o início da pandemia, nós entramos em contato com todos os laboratórios que fabricam, que produzem vacinas. Todos eles, unanimamente, falaram: nós só vendemos para países, nós só vendemos para nações. Somente o laboratório russo que produz a Sputnik, mais recentemente, falou: não, nós podemos atender estados. E a vacina não está ainda autorizada pela Anvisa. Então, o que nós fizemos foi solicitar à Anvisa autorização para podermos importar 200 mil doses da vacina, que seria um pedido inicial, e caso esse pedido inicial seja aplicado e a Anvisa chegue à conclusão, através do resultado dessas doses, que foi positivo, nós poderemos importar uma quantidade maior. Então, eu quero deixar muito claro aqui para os ouvintes: o nosso esforço para agilizar o processo de vacinação é diário. Tudo o que podia ser feito, nós fizemos. Tanto é que no Brasil você não vê um prefeito falando: eu consegui comprar vacina. Uma empresa falando: eu consegui comprar. Porque os laboratórios só vendem para países. Dentro do calendário que o senhor falou há um tempo atrás, a gente vai conseguir cumprir ele? É setembro, me parece, a população adulta? Vamos conseguir cumprir. Está previsto até outubro, pelo que eu me recordo. Perdão, exato. Outubro. E esse calendário está de acordo com a previsão de entregas de vacina do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde cumprir o que ele programou, nós vamos vacinar todos os mineiros até o mês de outubro, se Deus quiser. Então, até agora, nesse mês de junho, aquilo que foi programado foi executado, foi atendido. Espero que continue agora em julho, agosto, setembro e outubro. Aí sim, em 4 meses, nós vamos ter todos os mineiros vacinados. Governador, Só uma lembrança, nós estamos na reta final, então, ping-pong agora com o governador para a gente aproveitar a presença do governador no estúdio. Joia, rapidão. Governador, desde 2016, quando teve o impeachment da Dilma, voltou-se muito, se fala muito no cargo do vice, né? Tem que ser uma pessoa de confiança, tudo. Como é que está a relação, a situação hoje com o vice-governador Paulo Brandt? Paulo Brandt deixou o Partido Novo no ano passado. Se fala que ele pode ser candidato a algum cargo no ano que vem. Como é que andam essas conversas? O que a gente deve esperar do futuro do Paulo Brandt aí para o ano que vem? Bom, eu quero deixar claro que o meu relacionamento com Paulo Brandt é o melhor possível. Desde que eu o conheci, ainda em 2018, na campanha, quando o convidei para compor a chapa e ser vice-governador, ele teve algumas questões, alguns desentendimentos com o partido e achou por bem ficar sem partido, mas eu continuo extremamente próximo dele. Em vários eventos onde a minha agenda não permite a minha presença por conflito, por ter outro compromisso, ele me representa, e muito bem, e tem sido uma pessoa que contribui bastante com o meu governo. Eu não tenho nada a reclamar do Paulo Brandt, muito pelo contrário, só elogiá-lo e agradecer. Governador,
o que deve gerar emprego, o que deve aquecer a economia é o privado, né? E o Estado deve dar o ambiente para isso. A gente sabe que no governo anterior houve 28 bilhões de atração de investimento e no seu, né, passando da metade, agora já tem 120 bilhões. A que se deve essa grande diferença, na sua opinião? Bom, nós, desde o primeiro dia de governo, tínhamos como pauta simplificar a vida de quem trabalha. Hoje, mais de 700 atividades no Estado, que antes era exigido alvará, hoje não é mais exigido. Nós simplificamos a parte tributária. Quem é contador sabe disso, principalmente quem opera no sistema de débito e crédito. Sabe que aquilo que ele tem de entregar para o Estado todo mês é muito menos do que era no passado. E eu faço questão, Claré, de atender os empreendedores. Recebo na minha sala e falo para eles, se o pessoal da área tributária engavetar o seu processo, se o pessoal da área ambiental engavetar o seu processo, pode me ligar, porque aqui nada pode ficar engavetado. Você pode receber um não, mas ficar esperando, você não vai ficar esperando. Então, o que eu faço é acompanhar. E quem quer trabalhar gosta de agilidade, não fica enrolando, não. Então, isso tem ajudado muito. O maior canteiro de obras do Brasil hoje, talvez a maioria dos ouvintes não saiba, está em Minas Gerais. É a construção da fábrica de celulose solúvel no Triângulo Mineiro, que hoje trabalham lá 8.000 operários. Não sei de outro canteiro de obras no Brasil que tenha 8.000 operários. Então, Minas Gerais nunca atraiu tantos investimentos como nessa nossa gestão agora. E esse número que você falou é um número que, mensalizado, daria 8 vezes o valor do governo anterior. Muito bem, governador, nós temos uma participação de um telespectador nosso aqui de Varginha, o Fábio, que ele pergunta se o senhor pensa na presidência da República futuramente como um passo adiante aí na sua carreira política, se isso é uma coisa que está no seu horizonte de alguma forma, e se o senhor se dá bem com o atual presidente da República ainda. Eu sei que o senhor o apoiou, tem uma relação boa com o Jair Bolsonaro, mas se a sua relação de governo estadual para o governo federal continua boa. Bom, Fábio, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Primeiro, eu fico muito agradecido pelos convites que já me foram feitos para ser candidato a presidente, mas vejo que tarefa dada, tarefa concluída. E eu não concluí ainda a minha missão aqui em Minas Gerais. Então, o que eu quero é colocar esse estado nos trilhos novamente, o trem nos trilhos. Muitos vagões já voltaram para os trilhos, mas nós ainda estamos lá com muitos guindastes para poder fazer o restante voltar. Minas Gerais é um trem muito grande, são 853 vagões, se cada vagão for um município. Então, é uma tarefa gigantesca colocar esse estado nos trilhos novamente. Mas nós já colocamos muita coisa e queremos dar velocidade a esse trem. Nós queremos turbinar esse motor do trem. E é o que nós vamos fazer. Então, meus planos, por hora, seria continuar aqui esse trabalho iniciado em Minas Gerais. E o futuro a Deus pertence. Com relação ao presidente Bolsonaro, eu sou daquela opinião de que você precisa se dar bem com todo mundo. Como eu disse aqui, eu trabalhei no setor privado mais de 30 anos. Eu nunca briguei com banco, nunca briguei com indústria, nunca briguei com cliente. Eu posso falar não. E o presidente merece o meu respeito, discordo dele em muitos pontos e concordo em outros. Então, eu gosto muito de propostas, eu não acredito em salvador da pátria. Um dos problemas que nós temos no Brasil é que muita gente ainda acredita em salvador da pátria. E nós precisamos começar a acreditar em propostas, em um objetivo e caminharmos no sentido a ele. Não existe humano que vai dar conta do Brasil. Existem sim propostas que, se implementadas, vão colocar comida no prato de todo mundo e todo mundo vai passar a ter uma vida melhor. Governador Romeu Zema, muito obrigado por sua presença aqui no 98 Talks. É a sua segunda visita.
Eu espero que ela não tenha mais tanta distância quanto o senhor tem nos dado. Por favor, abrevie essa distância para a gente conversar, porque o WhatsApp cheio de mensagens, Luiz Fernando também recebendo mensagens da Rede Mais, nós aqui pelo chat também recebendo muitas mensagens. Muito obrigado por sua presença aqui. Paulo, eu é que agradeço. Eu espero não ficar tanto tempo sem vir aqui, porque realmente foi antes da pandemia a última vez. Vamos estar conversando aí umas 2, 3, 4 vezes por ano, combinado? Eu estou pedindo para as suas assessoras anotarem isso que o senhor falou aqui. Isso, fica combinado. Fica sem máscara, próxima. Quem sabe a gente já consegue ser mais. E até justificando, um espectador perguntou, eu estou sem máscara por conta da distância minha, que é maior do que a de todos os outros. A hora que eu levantar aqui, eu ponho máscara e ficamos resolvidos. Lucas Ragazzi, obrigado. Governador, muito obrigado. Rodrigo Carneiro, obrigado. Clarel, obrigado. Luiz Fernando, obrigado. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.